Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre aristotelismo. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre lógica clássica ou lógica clássica aristotélica. Então, no seu livro de filosofia, no seu edital de concurso para vestibular, ou até mesmo para concurso público, você pode encontrar essa descrição de lógica clássica ou lógica clássica aristotélica, ou até mesmo lógica aristotélica. Então, vamos lá? Então, está aí um escrito sobre lógica de Aristóteles e uma frase de Aristóteles que diz: o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Então, vamos ver um pouco sobre Aristóteles e a lógica. Aristóteles afirmava que a lógica deveria ser utilizada como um recurso por todos que desejam atingir a ciência seguramente. Mas não foi ele que utilizou o termo em sua obra. Ela somente foi utilizada bem mais tarde, principalmente para denominar o conjunto de obras que tratam do assunto, denominado organo, que significa instrumento. Então, o organo recebeu esse nome pelo fato de Aristóteles acreditar que a lógica não seria parte integrante da ciência e da filosofia, e sim um instrumento delas, ou seja, um instrumento que a filosofia e a ciência utilizam em sua construção. Então, nos dias de hoje, você pode se deparar com a lógica nos livros de filosofia. Então, nos diversos livros e apostilas de filosofia e do ensino médio, normalmente é comum encontrar um capítulo, dedicado aí à lógica. Você também pode ter a lógica na disciplina de português, Então, lá no português é tratado parte da lógica, principalmente aí a questão das falácias. Nós também temos na disciplina de matemática, então é estudado lá a lógica formal e também a lógica simbólica. Enfim, você aluno do ensino médio, vai se deparar com a lógica em um determinado momento de sua formação. Seja aqueles que escolherem filosofia, aqueles que, por exemplo, escolherem direito, administração e várias outras áreas de conhecimento, quando eles forem fazer o seu concurso público, costuma estar lá no edital de concursos para ensino médio, ensino superior, concursos que exigem esse tipo de formação, costumam ter no seu edital, juntamente com a informática, juntamente com os conhecimentos gerais, é comum também a disciplina, o conteúdo sobre lógica. Então, vamos lá. O Aristóteles ele acreditava que a lógica não era parte integrante da ciência e da filosofia. Como que eu disse, nos dias atuais, a gente encontra como parte dessa disciplina da filosofia um dos temas, um dos assuntos tratados da filosofia. Ele acha que não, que era apenas um instrumento utilizado pela ciência e pela filosofia. Então, é importante ressaltar que outros filósofos anteriores a Aristóteles já tratavam da lógica, como Parmênides, por exemplo. Porém, Aristóteles foi o primeiro a estabelecer regras válidas para o raciocínio certo, sendo considerado o criador, ou seja, o pai da lógica formal. Lembrando que Aristóteles estava preocupado com o quê? Com o raciocínio certo. Então, essa era uma questão que nós já vimos lá na aula dos sofistas, que Platão e Aristóteles os dois criticaram os sofistas porque eles não estavam preocupados com o argumento verdadeiro, com a busca da verdade ou do conhecimento verdadeiro. Eles acreditavam que era possível usar a argumentação, utilizando aí de argumentos falsos, mas que parecessem, que tivessem aí a capacidade mesmo de enganar alguém ou fazer com que alguém acreditasse que algo que não era verdade passasse a ser tido como verdadeiro. Já Aristóteles e Platão não. Eles queriam um argumento que fosse baseado em premissas verdadeiras, um raciocínio certo que buscasse a verdade. As ideias de Aristóteles acerca da lógica foram tão importantes que, apesar de decorrido tantos séculos de sua sistematização, ainda continuam válidas. Então, vejam, Aristóteles refletiu, pensou, sistematizou a lógica antes de Cristo. E até os dias atuais nós estudamos muito do que eles nos deixou aí de legado. Por meio de seu método, a lógica tradicional se desenvolveu, sendo incorporada posteriormente pela lógica matemática, como eu disse anteriormente. Então, a lógica formal ou menor
é utilizada para criar formas corretas das operações do pensamento. Tem como preocupação a estrutura do raciocínio e trabalha com conceitos. Então, quando examinamos esses conceitos, temos de levar em consideração o seu alcance e a sua percepção. A lógica formal originou-se em os primeiros analíticos de Aristóteles, baseando-se na premissa de que o argumento válido é uma função de sua estrutura ou forma lógica. Então, veja que Aristóteles estava preocupado com o argumento que fosse válido, né? E isso é uma função de sua estrutura ou forma lógica. E divide-se em 3 partes: apreensão e ideia, juízo e preposição, raciocínio e argumentação. Então, vamos ver agora um pouco sobre cada um desses conceitos. Juízo é definido como algum tipo de afirmação ou negação sobre 2 conceitos. Então, por exemplo, ao dizermos que essa menina é inteligente, formulamos um juízo. Então, nós pegamos o conceito de menina e o conceito de inteligente, né? E aí, fazendo uma afirmação, nesse caso aqui do nosso exemplo, utilizando 2 conceitos, nós chegamos a um juízo. Menina inteligente. Essa menina é inteligente. A premissa é a verbalização desse juízo. Bom, e o raciocínio? O raciocínio é o ato pelo qual a mente adquire um novo conhecimento. Então, é o processo pelo qual a mente dispõe, com determinada ordem, 2 ou mais juízos, buscando juízos anteriores, buscando um novo juízo. Então, se juntarmos 2 ou mais juízos, né, através do raciocínio, né, através desse ato pelo qual a mente organiza esses juízos, vai concatenando, nós chegamos a um novo juízo. Isso é o raciocínio para Aristóteles. Então, vamos ver alguns exemplos. Premissa 1. Todos os animais são irracionais. Premissa 2. Rex é um cachorro. Conclusão. Portanto, Rex é irracional. Outro exemplo. Premissa 1. Todos os seres humanos são mortais. Premissa 2. Mônica é um ser humano. Conclusão. Portanto, Mônica é imortal. Então, nós temos 2 premissas, né, como nós vimos. A reunião, né, a organização dessas premissas pelo raciocínio nos dá aqui a conclusão, que é um novo conhecimento, um novo juízo, né? E aqui nós utilizamos 2 conceitos, que foi de animal e de racional na primeira premissa, e depois Rex e cachorro. Juntamos tudo isso pelo raciocínio e tivemos aqui um conhecimento novo. Então, a exposição de um raciocínio pela linguagem é denominado argumento. Assim, argumentar é exprimir um raciocínio por meio da fala. Então, quando nós falamos, quando nós estamos argumentando, nós estamos nada mais, nada menos que expondo o nosso raciocínio. Então, um argumento é considerado um conjunto de preposições utilizadas para justificar algo. A proposição usada para justificar representa a conclusão, sendo as que apoiam as premissas. O argumento pode ter uma ou mais premissas, porém a conclusão é sempre única. Então vamos ver alguns exemplos. Exemplos de argumento com uma só premissa. Mariana e Thaís são alunas do ensino médio. Conclusão, logo Mariana é aluna do ensino médio. Exemplos de argumento com 2 premissas. Então, premissa 1, todas as crianças são peraltas. Premissa 2, Cibele é uma criança. Conclusão, logo, Cibele é peralta. Premissa 1, todos os alunos do ensino médio estudam filosofia. Premissa 2, Estela é uma aluna do ensino médio. Conclusão, logo, Estela estuda filosofia. Bom, então os argumentos, né, podem ser divididos em 3 grandes grupos: os dedutivos, os indutivos e os inválidos. Então, argumentos dedutivo e indutivo são argumentos válidos. E os argumentos inválidos são as falácias. As falácias, nós vamos estudar ela numa aula à parte, que são os argumentos inválidos. Nós vamos preocupar com os argumentos válidos, que são os dedutivos, através da dedução, e os indutivos, que é um gênero que comporta 2 espécies: a indução, propriamente dita, e a analogia. Vamos ver o que é isso. Dedução. Em um argumento dedutivo, a conclusão
é inferida necessariamente das premissas. Ou seja, o que está dito na conclusão é extraído das premissas, pois, na verdade, está implícito nelas. Então, vamos a alguns exemplos. Premissa geral: todo brasileiro é sul-americano. Premissa geral: todo paulista é brasileiro. Conclusão geral: todo paulista é sul-americano. Outro exemplo. Premissa geral: todo brasileiro é sul-americano. Premissa geral: algum brasileiro é índio. Conclusão particular: algum índio é sul-americano. Então, na dedução, nós podemos ter conclusões gerais ou conclusões particulares. Tá ok? Então, a dedução é um modo de rigor, mas é um modelo de rigor, mas é estéril, na medida que não nos ensina nada de novo, apenas organiza o conhecimento já adquirido. Então, pessoal, a dedução ela é muito importante na pesquisa científica e na pesquisa acadêmica. Você, estudante do ensino médio, quando chegar na graduação e for fazer seu TCC, trabalho de conclusão de curso, muito provavelmente você terá uma aula de metodologia da pesquisa científica e você estudará sobre o método dedutivo, né? A dedução, ela possui uma fórmula, né, consagrada que você pode encontrar aí no seu material, ler no seu livro, ou até mesmo em questões de prova, que é o famoso se algo é de alguma forma, então. O raciocínio se, então, ele é muito comum aí na pesquisa científica e na dedução. Então, como que acontece na dedução? Nós não criamos conhecimento novo, nós pegamos o conhecimento que já existe, organizamos, né, e apresentamos uma conclusão, apresentamos aí um novo conhecimento, um novo argumento. Mas ele é estéril, não criou nada de novo, como nós já vimos aqui. Então, deixa eu marcar aqui. Ele é estéril, né? Não nos ensina nada de novo. É o que acontece na pesquisa nível TCC de graduação, ou até mesmo na pesquisa de pós-graduação e mestrado e doutorado. Muito embora os alunos, né, sempre queiram estudar e pesquisar algo que seja novo, que seja atual, ou até mesmo sonhem em criar alguma teoria, esse não é o momento. O momento aí do trabalho de conclusão de curso, né, da dissertação de mestrado, por exemplo, é a hora de você fazer uma revisão bibliográfica. É você ver o estado da arte, estudar sobre um determinado tema, encontrar algum ponto específico que precise ser melhor esclarecido, fazer essa leitura, encontrar esses conceitos, encontrar os problemas e os exemplos, dependendo da área de pesquisa, e mostrar o seu resultado, apresentar a sua conclusão. Então, no entanto, se a dedução não inova, não significa que não tenha valor algum, pois sempre fazemos deduções para extrair consequências, e é preciso investigar quando essas inferências são válidas ou não. Então, enquanto na dedução as premissas constituem razão suficiente para se derivar à conclusão, na indução, ao contrário, chega à conclusão a partir de evidências parciais. Então, agora nós vamos ver sobre a indução, né? E o mais comum na indução é a indução por enumeração. É uma argumentação pela qual, a partir de diversos dados singulares constatados, chegamos a proposições universais. Então, vamos ver aqui duas grandes formas da gente encontrar a indução. Temos a indução completa e a indução incompleta. A completa é aquela que há condições de ser examinado cada um dos elementos de um conjunto. Então, vejamos o exemplo. A visão, o tato, a audição, o gosto e o olfato, que chamamos de sentido, né, os 5 sentidos, têm um órgão corpóreo. Portanto, todo sentido tem um órgão corpóreo. Então, foi utilizado os 5, né? Visão, tato, audição, gosto e olfato, e assim nós afirmamos que todos eles têm um órgão corpóreo correspondente. Agora nós temos a indução incompleta, é aquela em que de alguns elementos conclui-se a totalidade. Então veja, o cobre é condutor de eletricidade, e o ouro, o ferro, o zinco, a prata também.
Logo, todo metal é condutor de eletricidade. Veja, estamos concluindo que todo metal é condutor de eletricidade. Mas para chegar a essa conclusão, nós estamos usando como base o cobre, o ouro, o ferro, o zinco e a prata. Então, veja, nós não testamos, né? Quem fez essa afirmação não testou para ver se todos eram condutor. Ele fez o teste de alguns, né? Uma indução incompleta por causa disso. Analisando alguns, ele inferiu que todos os outros metais seriam condutores de eletricidade. Por isso, trata-se de uma probabilidade e não de uma certeza. Então, diferentemente do argumento dedutivo, o conteúdo da condução da indução incompleta excede o das premissas. Por isso, a conclusão da indução tem apenas probabilidade de ser correta. Apesar da aparente fragilidade da indução, por não alcançar o rigor do raciocínio dedutivo, trata-se de uma forma muito fecunda de pensar, responsável pela fundamentação de grande parte dos nossos conhecimentos na vida diária e de grande valia nas ciências experimentais. Então, veja, pessoal, se você testar ou uma pessoa colocar um objeto metálico numa tomada e tomar choque, ele vai adquirir um conhecimento. Se ele colocar em mais uma da tomada da casa dele e tomar choque, de novo, ele pode inferir que se ele tomou choque em uma, em duas, que todas as outras tomadas vão dar choque. Ele não precisa sair testando todas. Se ele fez uma enumeração incompleta, ele testou uma, duas, três tomadas, provavelmente todas as outras vão dar choque. É a mesma coisa com a panela ou com qualquer outra coisa que você possa vir a se queimar, você consegue concluir que tudo que leva ao fogo vai esquentar e vai lhe queimar. Então, isso tem uma aplicação direta na nossa vida diária e também aí nas ciências experimentais. E agora a analogia. A analogia, ou raciocínio por semelhança, é uma indução parcial ou imperfeita. Então, pessoal, lembrando que a analogia é uma espécie de indução. Então, quando pensamos no raciocínio indutivo, temos a indução propriamente dita e a analogia. Então, alguns alunos confundem, né, com certa razão, porque elas realmente são muito parecidas. Mas nós vamos perceber que existe sim uma diferença. A indução é aquela que nós vimos que pode ser uma enumeração completa ou incompleta, né? Um fenômeno, uma coisa que acontece várias vezes, e aí nós acreditamos que provavelmente ocorrerá sempre. Já a analogia é um raciocínio por semelhança. Então, o nome já diz, é um fenômeno que acontece e, por semelhança, vai acontecer outro. Então, na qual passamos de um ou alguns fatos similares a uma outra enunciação singular ou particular, e não a uma conclusão universal. Então, da comparação entre objetos ou fenômenos diferentes, inferimos pontos de semelhança. Então, Paulo sarou de suas dores de cabeça com esse remédio. Logo, João há de sarar suas dores de cabeça com esse mesmo remédio. Então, veja, está comparando Paulo com um remédio, João com o mesmo remédio. E não todas as pessoas com esse remédio. O macaco foi curado da tuberculose com tal soro. Logo, os seres humanos serão curados da tuberculose com o mesmo soro. Então, é o macaco curado com soro comparado com o ser humano e aquele soro. Ok? Essa é uma analogia. É um ou alguns pontos de semelhança. É claro que o raciocínio por semelhança fornece apenas probabilidade e não certeza, mas desempenha papel importante na descoberta ou invenção, tanto no cotidiano como na ciência, na tecnologia e na arte. Grande parte de nossas conclusões diárias baseiam-se na analogia. Então, como eu dei aquele exemplo da tomada, você, se tomar o choque em uma tomada, você também pode usar a analogia, falar, opa, não vou colocar nada que seja pontiagudo e metálico na tomada, senão eu vou tomar choque na outra, né? Comparar uma com outra, ou uma com outras duas que você tem na sua casa, você ainda está no campo da analogia. Agora, se você generalizar e falar que todas as tomadas dão choque, né? Uma pretensão de universalização, aí você está diante da indução. Pessoal, era sobre isso que nós gostaríamos de falar. Eu sempre digo que é importante o aluno completar os estudos, e como eu disse, na maioria dos livros de filosofia,
aquele que você tem na sua casa, aquele que tem na biblioteca da sua escola, aquele que você vai adquirir, ou aquele PDF que tem conteúdo sobre filosofia preparatório para Enem e vestibulares, você vai encontrar mais exemplos e para compreender melhor esse assunto, para fixar melhor, é interessante ler mais exemplos, realizar exercícios. Ok? Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.